Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando às últimas informações do São Paulo Futebol Clube deste sábado aqui no nosso canal. Você aceitaria o meia Juan Quinteiro no São Paulo? Vamos falar já sobre isso também. Além da expulsão do Arry Macis, a coisa começa a esquentar dentro do tricolor e nós temos informações atualizadas para você. As últimas notícias do São Paulo deste sábado, que se prepara para encarar o Flamengo no Maracanã, neste domingo, o jogo este que marca o retorno do Campeonato Brasileiro, além de outras informações. Só peço para você ficar até o final do vídeo para você não perder um só conteúdo. E eu vou trazer também aqui, claro, as apostas dos colegas jornalistas para o jogo deste domingo, ainda hoje aqui nesse vídeo de hoje. De antemão, peço para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar, tá bom? O técnico do São Paulo, Dorival Júnior, vai bater cabeça para escalar essa zaga também para o jogo contra o Flamengo. O técnico Dorival Júnior que não terá o Rafael Tolói, e aí tem a volta do Sabino. O Sabino que não está ainda bem fisicamente 100%, mas será o substituto do Tolói para esse jogo contra o Flamengo? Tudo indica que sim. O Dorival parece que ainda não está bem decidido em manter na zaga o garoto Osório, de 20 anos, né? 19 anos, né? Pois é, isso mesmo. Essas são as novidades para o jogo deste domingo contra o Flamengo no Maracanã. Vamos agora à parte da política, a parte financeira. O ex-presidente Júlio Casares pediu uma investigação por vazamento de documentos, mas o Ministério Público rejeita a abertura do inquérito policial. O Ministério Público do São Paulo negou o pedido apresentado pela defesa de Júlio Casares para instaurar um inquérito policial destinado a apurar aí um suposto vazamento de documentos sigilosos relacionados ao inquérito civil que investiga uma possível gestão temerária no São Paulo Futebol Clube. Os advogados do presidente do Tricolor sustentaram que documentos referentes ao cartão corporativo do clube, anexados ao processo e posteriormente colocados sob sigilo, passarão a ser divulgados por veículos de imprensa poucas horas depois. Na petição, a defesa classificou a situação como gravíssima, afirmou que houve dano reputacional e pediu, em caráter de urgência, a abertura de investigação para identificar o responsável pelo vazamento. Entretanto, o promotor Paulo Destros entendeu que o pedido não poderia ser acolhido, seja acatado. Segundo o despacho, o sigilo foi decretado exclusivamente sobre determinados documentos, conteúdos, dados pessoais e sensíveis, permanecendo públicos os demais atos do procedimento. O Ministério Público ressaltou que a simples divulgação de informações pela imprensa não comprova, por si só, que tenha ocorrido violação do sigilo dentro da promotoria. Na decisão, o promotor também destacou que a defesa de Casares apresentou apenas conjecturas ao relacionar a juntada dos documentos pela advogada Amanda Nunes Costa com a posterior divulgação das informações pela imprensa. O despacho afirma que uma coincidência temporal não é suficiente para atribuir responsabilidade a qualquer pessoa e não existem elementos objetivos que sustentem essa hipótese. Ou faz o mal, ou seja, faz o mal, o clube ainda quer passar por desapercebidos, que não, enfim, se houve o mesmo vazamento, como diz a defesa do Júlio Casares, mas vamos aguardar o desenrolar. A verdade foi negado, né? A verdade é que foi negado. Contra o Atlético Mineiro, Marcos Antônio completou 13º jogo no Brasileirão e não pode mais atuar por outro clube na Série A nesta temporada. Falei Atlético Mineiro, mas foi o Atlético Paranaense, tá bom? Só lembrando, com isso a permanência do volante é praticamente certa, né? É um dos jogadores que ainda se aproveita dentro desse elenco do São Paulo, né? Segredo de Macis é revelado e estratégia do São Paulo vaza.
Informações do primeiro, a gente vai trazer aqui o seguinte: o segredo de Maciço é revelado e a estratégia do São Paulo vaza, né? Vamos trazer então detalhes aqui no vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum comentário, nenhuma postagem. É importante você se inscrever e deixar o like. Ativa o sininho das notificações. Um dos assuntos mais comentados nos bastidores do São Paulo na última semana finalmente veio à tona. Durante o encontro com a mídia segmentada, o presidente Jair Maciço pediu absolutamente sigilo sobre uma estratégia considerada importante pelo clube, afirmando que a divulgação antecipada poderia prejudicar as negociações em andamento. Segundo ele, diversos estádios foram cogitados. Nos dias seguintes, surgiram rumores, oportunidade diferente e alternativas para que o São Paulo pudesse mandar partidas na capital paulista sem distanciar de sua torcida durante o período em que o Morumbi estiver indisponível. Entre os estádios especulados estavam Neoquímica Arena, Canidé, Rua Javari, Arena Barueri e o complexo que é o complexo lá de Ibirapuera. No entanto, as opções escolhidas era outra, tá? Pois é, Pacaembu é o plano do São Paulo. Segundo informações reveladas, o São Paulo negocia um acordo para utilizar o estádio do Pacaembu até 2031, período em que o Morumbi poderá receber eventos e shows em determinadas datas. As estratégias também envolveriam o Santos, que igualmente busca utilizar o estádio em algumas partidas, e a administração da arena. Seguinte, outro ponto importante da negociação é substituir o gramado. Todos nós sabemos que o gramado do Pacaembu é sintético, né? E aí seriam substituir o gramado sintético pelo gramado natural. Uma mudança defendida pelas partes envolvidas. Ou seja, o Santos e São Paulo estão interessados em fazer jogos no estádio do Pacaembu. Lembrando que a Arena Pacaembu é uma arena de muitos shows, de shows, o gramado sintético, enfim, tudo isso. O projeto foi feito assim. Então, se haver um alinhamento entre os envolvidos, de acordo com informações, existe convergências entre todos os interessados para que o projeto avance. Se haver esse projeto, então, São Paulo vê o Pacaembu como a melhor alternativa para permanecer na capital e facilitar o acesso de seus torcedores. O Santos também tem interesse em utilizar o estádio, né? A administração do Pacaembu demonstra disposição para viabilizar o acordo, porque não está tendo jogos no Pacaembu, tá, gente? É difícil, né? Tá tendo jogos no Pacaembu. O Palmeiras tem as suas duas arenas, né? Arena Barueri e o Allianz Parque. O Palmeiras tem esses dois estádios para utilizar, são gramados sintéticos. Então não vai utilizar o Pacaembu. O Santos não joga em gramado sintético. São Paulo também. Então são os dois clubes interessados para que a Arena Pacaembu seja utilizada, mas que troque aí o gramado, né? Então, até o momento, porém, o São Paulo ainda não oficializou o acordo, né? E as negociações seguem em andamento aí nos bastidores. Deixa aí no comentário o que é que você acha. Santos e São Paulo não jogam em gramado sintético, né? Neymar, Scoja, enfim, não gostam de jogar em gramado sintético. Essa é a verdade, né? Não gostam de jogar em gramado sintético. Então, essa é a questão, né? Essa é a questão. O São Paulo resolve transfer ban durante o intervalo sem jogos para inscrever o reforço. São Paulo quer resolver esse transfer ban que tomou aí da Lazio, da Itália, em relação o pagamento da primeira parcela, feita a Lazio. São Paulo não cumpriu. Gira em torno de 8 milhões de reais, mais ou menos isso, tá? Nessa cotação aí atual. Uma informação que saiu ontem é que o André Silva comunicou ao São Paulo que não quer deixar o clube nessa janela de transferência. O atacante busca minutagem neste segundo semestre, em meio a uma definição do futuro de Caleri. Cara, vou te falar uma coisa. Vamos ser sinceros, cara. Vou ser bem crítico agora com esse cara. Esse cara entrou no jogo contra o Atlético Paranaense. Foi que ele rendeu. Não deu nada. Não criou absolutamente nada. É melhor se tivesse deixado o Caleri do jeito que estava. É melhor se tivesse deixado o Caleri do jeito que estava, né? Exatamente. Então, não rendeu absolutamente nada. Então, por que esse cara ainda insiste em continuar no São Paulo?
Ele que o torcedor do São Paulo não vai com a cara dele mais, não gosta dele, é um cara que o torcedor não quer mais ver ele no clube, ele quer insistir, e essas insistências às vezes, né, você sabe o que é que acontece, acaba criando ou aumentando cada vez mais o mal-estar ali com o torcedor de São Paulo em relação ao clube. Porque o Dorival vai continuar insistindo, vai continuar escalando, e o torcedor vai continuar colocando para jogar, e o torcedor já sabe. Exclusivo, balancete de maio do São Paulo traz déficit de 65,7 milhões. O orçamento previu um resultado negativo no período, mas é de 15 milhões a mais do que o previsto, né? Endividamento também subiu. Dezembro de 2025, né, para 858. Março de 2026, 936. Maio deste ano, 954 milhões. Então, gente, é incrível a situação do São Paulo, tá mesmo, né, no barco à deriva. Todo mundo. E aí, gente, vamos falar o seguinte, a Tricolor na web, ela traz uma informação que é muito interessante, deixa eu só colocar aqui, Tricolor na web, ela traz, e o espaço também, o espaço Tricolor, o pedido de expulsão de Arrimacis será protocolado. Assinaram já o pedido de expulsão do presidente Arrimacis, Carlos Sadi, Edson Lapola, Joandre Ferraz e Alexandre Médicis. Já assinaram o pedido de expulsão do presidente Arrimacis. Vamos aguardar mais detalhes, porque vai ser protocolado já nas primeiras horas aí o pedido da expulsão do presidente Arrimacis, tá, gente? Já vai ser protocolado a expulsão e alguns conselheiros, né, que eu citei agora há pouco para vocês, já assinaram já, né, o pedido de expulsão do presidente Arrimacis. É uma coisa que eu vou contar para vocês, cara. É difícil, é complicado o momento que vive o São Paulo. O Carlos Sadi assinou, o Edson Lapola também, o Joandre Ferraz e o Alexandre Médicis, né, já assinaram esse pedido de expulsão do presidente do São Paulo, Arrimacis. Vamos aguardar mais detalhes, né? E vamos trazer para você aqui, claro, nos próximos vídeos, nas próximas lives aqui da gente, tá bom? Então, vamos aguardar o que é que vai acontecer. Vem muita coisa aí pela frente ainda, tá, gente? Então, só lembrando para vocês, a expulsão do presidente Arrimacis já está sendo protocolada e alguns conselheiros já votaram, já fizeram o seu voto ali, e agora vamos aguardar mais, mais pedidos serão feitos aí. Vamos trazer aqui os próximos compromissos do São Paulo na telinha. São Paulo, a agenda do São Paulo, os jogos da Sula e seus adversários. Então, São Paulo tem o Flamengo domingo, né, amanhã. Depois o Grêmio, aí tem o jogo da Sul-Americana, Grêmio ou Bolívar, né? São Paulo joga dia 15 contra o Curitiba no Morumbi, e tem um jogo que se fará em casa também, o jogo da Sul-Americana aí, tá certo? O Grêmio ou Bolívar, Bolívar ou Bolivar. Então isso aí tá aí a agenda do São Paulo, os jogos da Sul-Americana e seus adversários. E aí nessa agenda vai intercalar aí com jogos do Brasileiro, começando amanhã contra o Flamengo, depois joga fora contra o Grêmio, certo? São Paulo deve ganhar uns 10, 15 dias, né? Vai passar uns 10, 15 dias sem jogar aí, tá? Uns 10, 15 dias sem jogar. E agora vamos lá, gente, vamos lá trazer aqui o São Paulo, que deve mandar a campo aí um time bem diferente em relação ao time que jogou contra o Atlético Paranaense. É uma interrogação que eu estou fazendo aqui para você. É claro que não. Talvez a única ausência seja o Rafael Tolói, e o substituto dele deve ser aí o
Sabino, que deve estar de volta, né? O restante deve ser os mesmos que encararam a equipe do Atlético Paranaense. Vamos lá, seria então o seguinte: Rafael no gol, nas laterais, Ramon e Wendel, volante Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio, Luciano, Arthur e Caleri. Esse deve ser o São Paulo para encarar o time do Flamengo, tá? A zaga seria Arboleda e Sabino, só lembrando aí para vocês, tá? Mas vamos aqui os palpites dos amigos, tá? Olha aí os palpites dos amigos. Os amigos têm uns palpites legais, os amigos jornalistas, né? Estão sempre trazendo aí os palpites deles. E eu vou te falar uma coisa, eu acredito no empate, né? Mas tem muito São Paulino que diz que o São Paulo vem lá, vai tomar um sacode lá, vai tomar um sacode. Vamos lá. O Flamengo tem 7 votos, né, na vitória do Flamengo. Tem um empate aqui, né? Tem um empate também, que é o Gato Mestre, né? O Gato Mestre. Só o Fred Bruno que acredita na vitória do São Paulo diante da equipe do Flamengo. O Fred Bruno aí acredita na vitória do São Paulo diante da equipe do Flamengo. Tá bom, galerinha? Beleza? Show, então? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá? Vou só tirar aqui a telazinha. Isso, legal. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.